Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca. Esse mês a gente tá falando sobre algo que a gente acredita e gosta muito, que é o poder da conexão. E quero saudar os nossos parceiros Arroz Prato Fino, existe arroz e existe prato fino. E Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. A frase de hoje ela começa assim: acredito no ser humano e na sua capacidade de transformação. Essa é a frase da nossa segunda convidada, para falar sobre o poder das conexões, como a Cris já falou, e como elas ajudam a transformar as pessoas e o mundo. Vou até mudar a voz agora. Estamos falando da Mônica Riffel, que atua há mais de 30 anos como consultora organizacional, atendendo a diversas empresas dos segmentos varejo, serviço e indústria. É idealizadora do Mulheres às Avessas, projeto que ajuda a desenvolver carreiras identificadas por causas sociais. Gostou? Não, é uma bobada, né? Maravilhosa! Adorei, a introdução foi ótima. Carinha! Mônica, que coisa boa te ter aqui. Olha, esse mês eu vou te falar um negócio, né? Assim, a gente sempre tem convidadas maravilhosas, mas é que falar de conexão tem que ser alguém que realmente entenda, né? E aí a Mônica eu conheci já através de uma conexão, né? Simone, do Alisson Salles, sempre falava: tem que conhecer a Mônica, tem que conhecer a Mônica. Aí eu tava num outro evento, alguém falou: tu tem que conhecer a Mônica. Aí eu conheci a Mônica. Não, e o mais engraçado por que eu não queria conhecer a Mônica? Tu me dizendo que eu tinha que conhecer a Mônica. Eu disse, mas eu já conheço a Mônica. Aí eu falei, não, a Mônica? E aí, tipo assim, quem é Mônica? Parecia uma coisa misteriosa, Parecia depois virou uma coisa assim super popular, né? Não, é tipo você conhece a lenda urbana Mônica Riffel? Mônica, conexão. Hoje a gente está falando, e nos últimos podcasts a gente fala sempre nisso, independente do assunto, sempre cai networking, conexão, colaboração. Que poder é esse? Pois então, acho que isso é uma das habilidades que a gente, como ser humano, precisa aprender quando a gente tem mais dificuldade, né? De se relacionar, de se comunicar. Conexão é fundamental para a gente poder fazer bons negócios, para a gente poder conhecer novas pessoas, para a gente poder interagir, né? Trocar, compartilhar. Acho muito solitário quando a gente trabalha sozinho, né? Seja num ambiente de trabalho ou seja num negócio sozinho, onde a gente não pode trocar, onde a gente não pode, talvez, muitas vezes se nutrir, né? De uma outra visão, de um outro olhar. E da mesma forma a gente poder compor isso com outras pessoas também, né? Conexão hoje em dia é uma das habilidades que a gente mais busca nas pessoas, principalmente quando a gente faz processo seletivo, né? Porque a gente entende que é uma skill que tu precisa desenvolver, né? Que ela faz com que tu tenha muito mais resultados, que tu consiga muitas vezes chegar em lugares onde tu ainda não conhece determinadas pessoas, mas tem alguém que tu conhece que pode abrir a porta para ti. E porque hoje a gente vem falando que a gente está entrando numa nova era de colaboração, de cooperação, de fazer junto, mesmo que cada um tenha um pedaço para fazer, né? E gurias, assim, eu vejo que conexão é algo que precisa ser verdadeiro, né? Com certeza. Porque eu acho que tem muita gente falando aí de conexão, mas não é verdadeiro isso, né? Não é algo que tu proporciona de verdade. Ainda tem gente que esconde o jogo, ainda tem gente que não abre porta, ainda tem gente que não conecta. Ou que né? se aproveita de algumas situações. Também. Né? Bom, Tem. isso a gente vê bastante também, né? Sabe que eu tava lendo, eu acho que é o Napoleão Hill, eu acho que ele fala. Napoleão Hill. E ele fala sobre o poder da conexão, assim, e que 1 mais 1 é muito mais do que 2. Exato. Né? E ele tem uma explicação. E o outro lado que ele aborda é que o networking é uma coisa, conexão é outra. Totalmente né? diferente. E conexão tem a ver com um relacionamento afetivo, o que tu deixa, o que tu leva. Networking é, oi, tudo bom? E aí? Mas parece que não fica, né? Conexão tem muito a ver com dar e receber, né? Tem que ter equilíbrio, essa balança entre dar e receber. E conexão, eu sempre falo que é algo de coração, de alma, né? Tu não faz uma conexão racionalmente. E por isso que tem um tema que eu do treinamento, inclusive, chamado comunicação não violenta, que as pessoas começam a se conectar a partir desta forma de se comunicar, né? Porque quando tu consegue falar dos teus sentimentos, quando tu abre tuas dores, quando tu consegue traduzir aquilo que de verdade está acontecendo contigo, é onde tu te conecta com o outro,
né? E é onde o outro se conecta contigo. Então, para mim, conexão tem muito a ver com afeto, né? Tem muito a ver com a gente poder se colocar como iguais, né? E não superiores ou inferiores. E eu acho que isso que a gente precisa aprender muito, né? O quanto, na verdade, e pós-pandemia, a gente vem trabalhando muito isso nas organizações também, é o quanto tu consegue te permitir ser transparente e aberto o suficiente para que o outro te conheça e para que tu te conheça mesmo, né? Porque, na verdade, tu só vai conseguir falar a teu respeito se tu souber o que tu é, né? Claro. Quem tu é. E eu acho que eu vejo muito hoje, gurias, que a conexão começa pela gente, internamente primeiro, para depois ela se dar com o outro. Se tu não te conecta contigo mesma, quem tu é, qual é a tua identidade, né? Como que tu te percebe, como é que tu vai perceber as outras pessoas, né? Sobre que lente, sobre que olhar. Então eu vejo que a conexão ela começa primeiramente pela gente, para depois ela se dar com outras pessoas, porque aí tu te sente também à vontade de mostrar quem tu é, né? E tu tem segurança para mostrar o que tu é. Porque a gente só se conecta quando a gente se sente seguro. Senão a Se gente não banca, né? Eu uso muita gente usa banca. muito essa coisa de se bancar, assim, cara, eu sou isso, claro que a gente tá sempre aberto a mudanças, e eu tenho que me bancar, eu tenho que, Isso. olha, é assim que eu sou, vamos lá, vamos aprender juntos, vamos, mas a questão de se bancar, mas é muito difícil, principalmente pras mulheres, né? Com certeza. E aí entra a coisa do raio do autoconhecimento, né? O raio do autoconhecimento. É porque às vezes eles dão umas gourmetizadas nas palavras, Sim. que daí elas perdem todo o poder que elas têm. A conexão é uma, falando, né? Propósito, não aguento mais falar em propósito. E tem outra que é o autoconhecimento. Eles são super importantes, entendeu? E Mas sempre, aí parece que virou uma coisa, eita, o balanhão do autoconhecimento, entendeu? Tá, mas como é que eu ia fazer assim, a gente tá se imitando igual. A gente tá, os macaquinhos, sabe? Porque nós tava as duas assim. Aí eu mudei, eu fiz assim, ela fez assim. É a dupla sertaneja da Agora podcast sério. Rapport de vocês tá bom. Tá bom, rapport de vocês. Tá Mas bom. é a questão do autoconhecimento que tem a ver com se conectar consigo mesmo, né? Exato. É uma jornada interna primeiro, né? Que tu precisa fazer para que tu faça uma jornada externa. Eu vejo muito essa questão das palavras virarem chave, bandeira, moda, e pouca gente de verdade mergulhando para isso, né? Então, Olhando de verdade. De o verdade. que significa, né? isso. Então, assim, não dá para entrar na onda se tu não estiver disposto de verdade a fazer essa jornada acontecer, né, na tua vida. Seja ela na vida pessoal ou na vida profissional. Mas é necessário, a gente hoje se conecta com tantas pessoas e a pandemia nos trouxe a condição de se conectar com pessoas não mais localmente, né, mas globalmente. Então, como que tu vai fazer esse approach? Como que tu vai chegar em determinadas pessoas? Tem muita gente que tem medo de abordar, tem muita gente que tem medo de perguntar. Eu sempre falo, o não eu já tenho, né? Então, por que eu não vou lá, né, me arrisco, se é importante para mim? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é bem legal. Eu tive um evento do Pacto agora na PUC, recentemente, umas 3 semanas, é um pacto que vai trabalhar muito a questão do impacto aqui, né, em Porto Alegre, cidade foi uma das cidades escolhidas. E estava lá a Beatriz Johan Peter, né, da Fundação Helga Gerdau e tal, e eu sou vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e minha pasta é Diversidade, Inclusão e Impacto. E eu disse, puxa, mas você precisava trazer a Bea para conversar lá na Associação Comercial e tal. Eu fui lá e me apresentei. Né, olha, me apresentei, dei meu nome, falei que eu era vice-presidente da Associação Comercial, que eu tinha uma grande amiga que é amiga dela, né, ela nunca tinha me visto na minha frente, né, e cheguei e disse, ela queria muito te convidar para tu participar, ou do Menu Poa, ou de repente no evento do Bom Dia Associado. Ela, ai, Mônica, com todo o prazer, vou te dar meu cartão, né, para tu poder fazer contato, só que eu tô morando em São Paulo, não tô sempre aqui, se puder ser virtual, ok, senão vai ter que ser numa data que eu esteja aqui. Aí eu fiquei pensando, né, poxa, não eu tinha, né, por que não chegar lá e abordar, se apresentar? Claro, às vezes a gente precisa se preparar para isso, né? Não acho que seja uma coisa também que a gente nasce sabendo como fazer. Sim. E é isso que a gente tem que encorajar as mulheres, né, Mi? Que eu acho que tu falou uma coisa muito importante. Tá muito na mulher não se validar, né? Achar que não pode, que não tá bem, que não tem um discurso pronto. Não, eu acho que quanto mais espontânea ela for, quanto mais ela for ela mesma, mais portas ela abre, mais conexões ela faz, né? E eu acho que vocês fizeram um trabalho muito legal, né? Participei sábado com vocês, então é legal falar, que é justamente isso, né? Proporcionar essas conexões que tu não faria
naturalmente ou que tu não teria oportunidade de fazer no dia a dia. E aí tu vai num sábado que passou voando, né? Porque as pessoas nem perceberam o tempo, quando eu vi já era noite, né? Mas quantas riquezas ali transitaram, né? Quantas pessoas... Bom, eu comecei a seguir um monte de gente, né? Porque eu disse, não, É isso. eu preciso agora me conectar com essas pessoas aí, tem muita coisa legal. E aproveitar as oportunidades, né? É isso. Porque não adianta estar nesse lugar e não estar disposto a se conectar e entender, tá, onde é que eu me encaixo com a Mônica? Onde é que eu me encaixo com a Michelle? E esse é um exercício que ele é diário, se tu perceber. Claro, né? isso. Em qualquer momento, em qualquer situação, tu consegue ter a oportunidade de conhecer alguém e de te conectar com essa pessoa. Sem dúvida. Né? E outra coisa que eu acho bem importante, que a Mônica foi falando, eu fui lembrando da voz da minha psicóloga, no meu ouvido, tá? Porque ela sempre diz assim, ó, se tu não fizer, se tu não ir lá e botar tua cara a tapa, tu nunca vai aprender a fazer direito. Isso. Né? O suposto direito, porque não existe o certo e errado, né? O que é direito pra ti, o que é certo, né? Mas ela sempre, porque eu sempre, você volta a dizer, vergonha de fazer tal coisa, blá, 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 ela assim, tá, mas se tu não for lá e não fizer, tu não vai saber se tu evoluiu de um negócio pro outro, porque tu não faz. Isso. Se tu não te propor a errar, tu não vai, ninguém vai falar de ti, nem bem nem mal. Ela sempre fala. E sempre isso ficou na minha cabeça assim, verdade, sabe? Tanto que tu vai aprimorando, né, aquilo que o discurso que tu teve ali, tu chegou da forma correta, ao teu ver, porque tu também tá fazendo isso há algum tempo. As gurias lá no sábado, talvez foi o primeiro discurso que elas fizeram, talvez... Então, assim, tem que aproveitar as oportunidades, tem que tentar se colocar a cara a tapa, né? Acho que tem duas coisas, né, amiga, que tu fala, que é se permitir, que é o seu primeiro verbo, assim, né, a gente poder se permitir. E o segundo, gurias, eu vejo muito do não julgamento, assim. Esquece, sabe? Não julga, mas também não pensa que tu vai ser julgada, porque senão tu vai barrar ali. Tu não vai te julga, né? Exato. Porque a gente é muito cruel com a gente. A gente é muito cruel. Ai, mas olha o jeito que eu fiquei nesse vídeo. Olha a minha cara aqui. Olha não sei o quê. Às vezes é no tom de brincadeira que a gente faz muito isso, né? A maioria das vezes. Mas, Até porque tem vezes que a gente tá bem ruim mesmo. Tem vezes que eu sempre falo do tamanho da minha cabeça, né, amiga? Eu não supero isso do tamanho do meu cabeção. Não adianta. E aí, mas eu acho que eu tem tenho isso cabeça também. de ovo, entendeu? Qualquer coisa do meu lado fica grande, entendeu? Então juntou um cabeção e uma cabecinha, entendeu? Isso isolado é bullying. Um cabeção e uma cabecinha. Vai ter corte, hein? Vai ter corte. Mas eu acho que a questão principalmente do julgamento com a gente. Muito. Né? E tu percebe muito assim que a pessoa que julga muitas outras pessoas tem um julgamento muito cruel com ela mesma. Muito com ela. A pessoa que é muito autocrítica com ela ela é muito crítica com os outros. Então, nada passa desapercebido, mas sempre vem num tom de censura, de julgamento, de crítica. Eu forcei lá no sábado subirem no palco, darem os depoimentos, porque eu acho que é isso, né? As pessoas têm que subir no palco, elas têm que protagonizar. Exatamente. E a gente tem que dar oportunidade para isso, né? Porque muitas vezes ninguém dá oportunidade também, né? Então, é importante que a gente incentive, estimule. Estar em outros espaços, né? Estar em outros espaços. E às vezes, né? Eu penso que as pessoas estão acostumadas, é óbvio, zona de conforto todo mundo tem, né, gurias? Qualquer uma de nós tem. Mas sair da zona de conforto é tu entender também que tu pode, né? E que tu... Poxa, nem era tão difícil assim, né? Nem pensei que tal tarefa fosse tão difícil de fazer, mas é que tu precisa experimentar. E eu acho que tu falasse uma coisa muito importante. O aprendizado vem da experiência. Exato. Ele não vem do conhecimento, de tu assistir um vídeo, ou de tu ler um livro. Tudo isso, claro que ajuda, mas a experiência é que vai fazer com que tu diga, cara, mas eu posso fazer isso. Né? Diversas pessoas, né, passaram por mim em coaching de carreira e diziam, mas eu não vou saber fazer vídeo, live pra mim não é isso daí e tal. E aí tu vai trabalhando, vai incentivando, vai ajudando a organizar, daí a pessoa faz, ela diz, eu tô adorando fazer live, vou fazer só live daqui pra frente, né? E errando então tu começa a ver que muda, né? E o processo também de errar faz parte, né? Claro. Isso também é uma coisa que agora eu tô mais segura em relação a isso, mas assim, cara, vai errar, vai consertar, vai improvisar, e errar, todo mundo erra. Todo mundo. Porque a gente quer as coisas muito perfeitas, né? Tipo assim, não, minha live tem que ter 1 minuto eu falando sobre não sei o quê, bababai, minha cara tem que estar linda. Não existe isso, gente. Não existe. Mônica... Os padrões, né? Que a gente tá rompendo os padrões, na verdade. Tem vários pontos que eu queria trazer, mas um deles eu queria trazer, assim, a barca, quando a gente idealizou, a gente pensou muito em conexão e conhecimento. Né? A gente tem um site que é a Vitrine, mas a gente costuma dizer, é a vitrine. O melhor da barca é a conexão. Como que a gente explica isso, assim, esse poder de verdade que a conexão gera
para lá no final, sabe? Uhum. Na venda. Aonde que isso se liga? Resultado. Na verdade, o teu resultado muda. Quando tu tem conexões, tu faz coisas em conjunto, tu faz coisas maiores muitas vezes, coisas que tu não faria sozinha, e tu muda completamente o resultado daquele objetivo que tu tanto sonha, né? E eu penso que vocês estão trazendo justamente essa proposta do quanto eu vou fazer com que as pessoas se apoiem, façam trabalhos em conjunto, necessariamente não precisam ser sócias, vão ser parceiras, né? Vão trabalhar em projetos. Hoje, cada vez mais, a gente trabalha por projeto com outras pessoas, mas isso vai dar um novo resultado. Tu não está conseguindo fazer, o resultado não está mudando, te conecta com alguém que possa ser a tua outra parte, o teu complemento para que o teu resultado chegue. E isso eu vejo que as mulheres estão muito mais aderentes, né, a fazer isso nesse momento, entendendo que elas precisam se apoiar. Porque até então as mulheres eram muito competitivas entre elas, né? A gente ainda tem que quebrar algumas barreiras aí, eu acho que vai muito do que vocês estão fazendo, que é acolher, que é ter afeto, que é brincar, que é trazer leveza também, porque os ambientes normalmente não são assim de conexões, eles são ambientes mais duros, competitivos, né? Padronizados. Muito, muito. Então, assim, vocês estão quebrando alguns padrões e que eu acho que a mulher, ela precisa, inclusive, disso também, né? Senão ela parece estar sempre fora do contexto, né? Ela não é capaz e dá sempre para o homem essa oportunidade, né? Às vezes é marido, é filho, é pai. E a gente tem que começar a mostrar que não, né? Que ela também pode fazer isso. Eu acho que vocês estão trazendo com a Barca, assim, uma proposta muito bonita, assim, de realmente estender o que vocês têm ao outro. E fazer com que essas pessoas peguem essa proposta, essa energia e façam o mesmo, né? Eu, particularmente, vi lá sábado muitas conexões acontecendo. Muita gente já, eu quero falar contigo, quero fazer tal coisa contigo e tal. Então, assim, uma coisa que... Onde que tu acharia uma pessoa assim se não fosse num evento desses, né? Se não fosse numa tarde onde tu abre mão de outras coisas, porque a gente vai abrir mão, né? E de outras coisas. Isso, né? A vida é isso. Pra gente estar ali, de repente, ganhando, porque ali é um ganho que tu tem, né? E eu acho que é essa palavra também, sabe? Além de resultado, eu acho que é pensar no ganho que tu vai ter, no momento que tu tem pessoas com as quais tu pode contar, tu pode te relacionar. E aí eu diria o seguinte... Autoconhecimento, sem dúvida, é fundamental nessa jornada, né, para poder chegar no resultado que a gente quer. Mas, gurias, eu vejo assim, frequentem lugares diferentes. Atuem em grupos diferentes. Estejam em lugares diferentes, né, que é o pouco que tu falou dos espaços, dos ambientes diferentes, porque é ali que tu vai conhecer mais pessoas e vai fazer mais conexões, né. Eu ouvi uma frase da Sara, que é uma das donas do Now, que perguntou para mim um dia assim, Moni, quantas Monis cabem dentro de ti? Porque eu te vejo em tantos projetos, tantas coisas, e eu não sei como é que tu dá conta. Eu falei, bom, eu sou uma pessoa de relacionamento, então eu vou fazendo conexões, mas é isso, é fazer parte do Põe Inquieta, é um trabalho voluntário que tu tá lá no MP. Dali tu vai fazendo novas conexões para outras coisas, que não necessariamente para ganhar dinheiro, não necessariamente para tu de repente ter um resultado no teu trabalho, mas sim de tu poder aprender, de tu poder compartilhar, de tu poder... Eu comentei até, a gente fez um trabalho para o MP, para a violência doméstica, e por isso que me engatou a Barca, assim, né, com o propósito de vocês, e foi muito legal. A gente teve 2 anos, toda segunda-feira reunião com as promotoras de violência doméstica, 2 horas em cada segunda-feira. Virou um pós-graduação pra gente, né? A gente conheceu. Aí a gente aprendeu muito sobre isso, sabe? E daí eu fiquei pensando, cara, que conexão linda que a gente fez, porque a gente entregou um projeto maravilhoso pra dentro do MP, mas a conexão com as promotoras, sabe? Coisa que a gente pode vincular com elas a qualquer momento agora. Precisou delas pra alguma coisa, elas estão lá. Que bacana. Né? E uma coisa que eu uso uma frase, né? Desde que eu e a Cris a gente se juntou lá no início dos nossos projetos, que é andorinha não anda curubu. Então, assim, as conexões são um pouco isso também. As pessoas até chegam, mas quem não tem que ficar perto de ti, não vai ficar. Vai, ó, pegar sozinho e vai bater pra outro lugar, entendeu? É verdade. Então, a gente não pode também ter medo disso. Ah, as pessoas vão se aproveitar de mim. Vão se aproveitar, vai ter. Mas vai longe, vai pra longe depois, com certeza. Com certeza. Vamos pro nosso quadro? Vamos. Mônica, a gente tem um quadro muito legal com a nossa parceira, Claro, que já está na tela, maravilhosa, 5G em Porto Alegre, uhul! Justamente para valorizar as conexões importantes das nossas vidas. O Claro Conecta, e eu queria um exemplo ou algum case de conexão que tu lembra que foi realmente importante. Pra mim?
Nossa, tem tanto. Tem vários, né? Mas ela é pura conexão. É difícil pra mim eleger um só, né? Mas eu vou falar do que eu tô vivendo atualmente, tá? Tá. Eu tô na segunda gestão da Associação Comercial de Porto Alegre. Na primeira gestão eu entrei como diretora e agora eu fui convidada como vice. E aí eu vou falar de uma conexão que aconteceu lá no passado, né? A Suzy Velin, que é presidente da CPA e que é a primeira mulher presidente depois de 164 anos, foi minha primeira empregadora. Só tenho ela na carteira de trabalho. Uau! Então, eu tinha 18, 19 anos, porque eu tinha feito estágio. Ela me conheceu, ela fazia parte da Corsã na época. E eu entrei no estágio da EMAI Corsã. E a pessoa que se reportava, a Suzy, era a minha chefe. E aí a Suzy me conheceu e me convidou imediatamente para ir trabalhar com ela. E aí eu fui trabalhar com a Suzy, né? E essa conexão, gente, eu tenho 56 anos de idade. Quando eu conheci ela, eu tinha 18. Ela se fez lá atrás e é por esta conexão que eu estou hoje vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Então, eu acredito na força da conexão, eu acho que ela transforma, eu acho que ela acompanha a gente, acho que ela nos dá inúmeras oportunidades, né? E se não fosse lá atrás, talvez hoje eu não estaria lá com ela, né? Abraçando e dando força para ela. E aí eu vou te trazer, assim, mais um exemplo que também é atual, né? Ellen Machado foi uma cliente minha que eu desenvolvi numa empresa e ela era líder, né? Ela era uma gestora na época, uma gerente. Saiu, veio fazer um coaching de carreira comigo, que ela queria empreender e tal. E depois ela foi selecionada para ser presidente da Carris. A primeira candidatura dela a vereadora, há 2 anos atrás, ela me convidou para ser coordenadora de comunicação da campanha dela. E foi por esta conexão que foi crescendo, se desenvolvendo, que ela se sentiu altamente confiante, assim, de poder trabalhar comigo, chamar. Ela vai agora de novo a deputada, né? E ela me disse, eu preciso de ti. Eu preciso que esteja junto comigo. Então, assim, tem um valor as conexões também de apoio, de suporte, né? De poder dar uma estrutura emocional, muitas vezes, para as pessoas. Ou elas para nós, né? Eu tô falando agora, né? De mim, mas... De troca. Ou elas para nós. Mas esses 2 exemplos, para mim, eles são muito fortes, porque são mulheres também, né? Sim. Isso que é legal, né? Quando uma mulher também confia na outra mulher. Né? E tem um detalhe que a Michelle sempre fala, né? Tô até falando na palestra. Seja uma pessoa legal. Porque... Se lá atrás... é uma cidade pequena. Se tu não tivesse sido legal, talvez a Suzy não tivesse lembrado. Claro. Então, além da conexão, é importante ser uma pessoa legal, porque o mundo dá voltas, né? Com certeza, né? E aí eu acho que tu tem que também entender que vai ficar na tua vida e vai ficar conectado contigo quem tem os mesmos valores, né? Exatamente, as os mesmos valores. As andorinhas. Não, maravilhoso. Os 2 exemplos maravilhosos. Te trouxeram novas oportunidades. Isso. E é por isso que, é claro, tá com a gente, porque, claro, você merece um novo. Ai, maravilhosa. Ô, Mônica, a gente poderia ficar horas, inclusive eu acho que tu vai ter que voltar em outros podcasts. Voltaremos. Mas, por hora, a gente queria te agradecer muito, muito, muito por esse aprendizado. Eu tô fazendo uma mentoria com a Mônica, eu acho que é muito válido, assim. Tem muita coisa, eu não paro, né? Se tu tem como é que é o teu lema? Urubu? Andorinha não anda com urubu. O meu é camarão que dorme, a onda leva, entendeu? Então, eu tô aqui, ó. Tchaca, 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 vamos. Muito, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Sempre bem-vinda. Tu é uma conexão muito valiosa pra gente. É verdade. Obrigada, Gutiérrez. Muito obrigada pelo convite. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Então, Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Obrigada, Michelle. Obrigada por todo o apoio, né, lá da Smart Play. Arroz prato fino, multigrãos integral. A Mônica vai levar o composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. É uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. Seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, porque além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Existe arroz e existe prato fino e existe a maravilhosa Mônica Riffel. Muito obrigada. Beijo, gurias. Muito obrigada. Até a próxima.